O serviço cristão. Bom dia, meus irmãos. Os cristãos sempre foram desafiados ao serviço a Deus e ao próximo. A principal característica que identifica o crente é o serviço em amor, cuja referência é Jesus Cristo. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O princípio está baseado em que tudo o que somos e temos pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1 diz: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo o que nos foi dado por Deus não é para a nossa satisfação pessoal, mas para o seu serviço. O fundamento da mordomia cristã é a utilização da nossa vida, dos bens, dos nossos dons, dos nossos talentos na obra de Deus. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Deus nos projetou para que nossa vida faça uma diferença. Servir é uma consequência natural daquilo que nós entendemos que somos. Somos servos e o servo existe para servir. Vamos ver algumas razões básicas para servirmos. Devemos servir porque nós temos um exemplo a seguir. Jesus foi, é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele a quem devemos imitar a sua maneira de viver, de amar e de servir. No entanto, servir não é algo fácil. Servir é algo contrário à nossa natureza humana e pecadora. Queremos ser servidos pelos outros, mas nunca servir. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. Jesus mesmo, sendo Senhor, o Rei dos Reis, quando esteve aqui nesse mundo, deixou o maior exemplo de como ser servo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 5-7. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo seu Mestre e Senhor, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, de 12-17. Se nós, como igreja que somos, desejamos viver e amar a semelhança de Jesus, precisaremos servir a Deus servindo as pessoas, assim como Jesus. Nós existimos para fazer o que Jesus fez. Jesus viveu, então vivamos. Jesus amou, então amemos. Jesus serviu, então servamos. Devemos viver para servir porque temos uma tarefa a cumprir. Antes mesmo de nascer, Deus já definiu uma missão para cada um de nós nessa vida. O que Deus disse ao profeta Jeremias serve para nós hoje. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Jeremias 1:5. Uma obra especial não é somente para pastores e missionários. Ela é uma obra especial para quem entende que tem uma missão a cumprir. Ninguém vive por acaso. Deus tem uma tarefa para cada pessoa realizar. No reino de Deus, você, como eu, temos posições, um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Jesus disse: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e frutos que permaneçam. João 15:16. Fomos chamados para frutificar. Devemos viver para servir, porque nós fomos capacitados por Deus. Romanos 12, de 6-8 diz assim: Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé.
Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos abandona nela. Ele está conosco e capacita-nos com dons espirituais para realizar a tarefa. Deus capacita os escolhidos para servirem com excelência. Deus chamou a cada um de nós para servirmos e nos capacitou com dons espirituais para essa tarefa. Em cada lugar onde estivermos, há pessoas que dependem do exercício dos nossos dons. Quando começamos a exercitá-los, pessoas serão curadas pela nossa intercessão. Pessoas serão libertas pela nossa pregação. Pessoas vão querer permanecer na igreja porque foram escolhidas por nós. Pessoas crescerão quando exercemos o dom que Deus nos deu do ensino. Pessoas serão encorajadas e animadas pelo exercício da nossa fé. A igreja vai crescer porque vamos exercer a fidelidade e generosidade através dos recursos que Deus nos fez chegar às nossas mãos. Tudo será uma realidade nas nossas vidas, na vida da igreja, porque fomos empoderados, capacitados por Deus para exercer os nossos dons. Na igreja, servir por meio dos nossos recursos está materializado na entrega dos nossos dízimos e ofertas e na certeza de que isso não nos trará embaraço, ao contrário, vai nos trazer suprimento, conforme está escrito em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Qual a condição do dízimo quando comparamos com a lei e a graça? A antiga aliança e a nova aliança em Cristo. Em Mateus 23, Jesus apresenta a relação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. A lei subjuga, a graça liberta. A lei pune, a graça perdoa. A lei dá um padrão, a graça transforma. Nesse sentido, podemos compreender que nós dizimamos não para cumprir as exigências da lei, mas porque fomos alcançados pela graça de Deus e, consequentemente, pelo seu perdão. Porque a graça de Deus excede a lei. Podemos fazer uma analogia a partir do texto de Mateus 4, de 13 a 21. A lei fornece 5 pães e 2 peixes. A graça multiplica a oferta, alimentando 5.000 homens e sobejando 12 cestos cheios. Entendemos que o motivo do dízimo é mais importante do que o próprio dízimo. Ou seja, quando somos dizimistas, estamos sendo fiéis não simplesmente a um preceito religioso, mas ao próprio Deus que se manifestou com a sua graça imerecida em nossas vidas. Devemos viver para servir, porque prestaremos contas a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. No fim das nossas vidas aqui na terra, ficaremos diante de Deus e Ele nos avaliará como servimos aos outros com as nossas vidas. Naquele momento, todas as nossas desculpas para não servir os outros serão inúteis, serão vazias. Deus, eu estava muito ocupado. Deus, eu tinha os meus próprios objetivos. Deus, eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, desfrutar as bênçãos que o Senhor me deu, preparar a minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus poderá responder: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você para que tivesse uma vida de serviço aos outros. Deus quer nos usar para que façamos diferença no mundo dele. Também devemos viver para o serviço, porque seremos recompensados por Deus. Jesus, o Senhor, recompensa os seus servos com bênçãos espirituais e materiais. Ele não é injusto para esquecer aquilo que realizamos para ele. A Bíblia diz: se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus 10:42. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23 a 24. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Hebreus 6, 10. Devemos viver para servir, porque nós temos um exemplo a seguir, porque nós temos uma tarefa a cumprir, porque fomos capacitados por Deus, porque nós prestaremos contas a Ele e porque seremos recompensados por Ele. Amém.